Bem-vindo! Este é mais um episódio de Discos para Dormir, o espaço onde a música encontra a calma e onde as histórias repousam no seu ouvido. Como uma brisa que atravessa o tempo. Hoje, vamos adormecer acompanhando a trajetória de uma estrela que brilhou cedo. Brilhou intensamente e que mesmo nos dias mais nublados jamais perdeu sua luz. Feche os olhos. Inspire com leveza. Deixe a respiração encontrar o seu ritmo. E venha comigo ouvir, com carinho e silêncio, a história de Britney Spears. Uma mulher que foi muitas. Filha, ídola, musa, máquina, mãe e, acima de tudo, humana. Vamos percorrer os caminhos da sua infância doce, o estouro meteórico no pop, os aplausos intensos e os julgamentos cruéis. E aos poucos entender como a voz que embalou multidões foi silenciada, até encontrar força para se libertar. Essa não é apenas uma história sobre fama, é sobre controle, é sobre resistência e, sobretudo, sobre retorno. Você não precisa se lembrar de tudo, só precisa deixar que as palavras te envolvam, como um cobertor morno numa noite longa. Esta é a história de Britney Spears e ela começa agora. Capítulo 1 – Infância e primeiros passos na carreira artística. Em uma era em que manchetes moldavam realidades e capas de revista ditavam verdades absolutas, uma jovem chamada Britney Spears emergiu como um fenômeno cultural. Desde muito pequena, Britney era conectada com as artes. Cantava por todos os cantos. Participava de concursos de talentos com brilho nos olhos e convicção no coração. Não demorou até ser descoberta e em pouco tempo integrar o elenco do Mickey Mouse Club. Ao lado de nomes como Christina Aguilera e Justin Timberlake, Britney fazia parte de um seleto grupo que marcaria os anos 2000. Capítulo 2 – Estreia no pop e ascensão meteórica. Quando lançou Baby One More Time, em 1998, Britney tinha apenas 17 anos. O sucesso foi avassalador. A imagem da jovem com uniforme colegial, cabelos presos com laços e aquela coreografia marcante se tornou um verdadeiro símbolo da cultura pop. Aos 20, ela já havia vendido milhões de álbuns. Foi nomeada, nada menos, que a celebridade mais poderosa do mundo. Mas, junto da aclamação, vieram os olhares inquisidores, os julgamentos morais e a pressão de um sistema que transforma jovens talentos em prisioneiros da própria imagem.
Em 2001, Britney apresentou ao mundo o single I'm a Slave for You, em uma performance que até hoje pulsa viva na memória coletiva do pop. No palco do MTV Video Music Awards, ela surgiu com um figurino ousado e hipnótico. Um top verde-limão cintilante em estilo biquíni com alças cruzadas no pescoço. O tecido brilhava sob os refletores quentes, revelando um abdômen tonificado, completamente à mostra. Na parte de baixo, shorts dourados, tão baixos quanto permitia a moda da época, com aparência úmida e textura de pele molhada. Um cinto marrom desgastado com tiras soltas completava a estética tribal e selvagem da apresentação. O corpo de Britney reluzia com glitter e iluminador. A pele dourada, os cabelos soltos e ondulados, bagunçados na medida certa, pareciam contar uma história de calor, ritmo e poder feminino. A maquiagem bronzeada realçava o olhar provocador. Pulseiras, tornozeleiras, correntes na cintura, todos os detalhes pensados para amplificar o impacto visual da coreografia. E então, o ápice. Ela entra com uma cobra albina birmanesa, viva, enrolada ao redor dos ombros. A jovem estrela dançava em plena sintonia com o animal exótico, segura e magnética. Aquela imagem, barriga de fora, olhos fixos no público, a piton deslizando sobre sua pele, se eternizou como uma das cenas mais icônicas da história da música pop. Naquele momento, Britney Spears não era apenas uma cantora. Era uma performer destemida, visionária, que sabia exatamente como hipnotizar o mundo. Outra apresentação histórica viria 2 anos depois. Em 2003, novamente no palco do VMA, Madonna surpreendeu o público ao trazer Britney Spears e Christina Aguilera para dividir a abertura. As 3 cantoras encenaram um casamento simbólico, todas vestidas de branco, e então veio o momento. Madonna beijou Britney em frente às câmeras e, logo em seguida, beijou Christina. Mas enquanto o beijo em Britney foi exibido em todas as manchetes, o de Aguilera foi cortado pela edição. No lugar, a transmissão ao vivo focou em Justin Timberlake, ex-namorado de Britney, que assistia tudo da plateia com uma expressão nada amigável. Anos depois, Christina Aguilera comentou sobre isso em entrevista à rádio SiriusXM. Foi estranho, sabe? E você sabe por que eles cortaram aquilo, né? Para mostrar a reação de Justin Timberlake. A imprensa escolheu seu foco e a narrativa foi moldada. Capítulo 3 – Relacionamento com Justin Timberlake. No início dos anos 2000, Britney começou um relacionamento com Justin Timberlake. Jovens, belos e extremamente famosos, eles logo se tornaram o casal mais comentado do planeta. O príncipe e a princesa do pop. Mas quando o relacionamento chegou ao fim, a culpa recaiu inteira sobre Britney. Justin insinuou ter sido traído no videoclipe de Cry Me a River,
o clipe viralizou e os tabloides encontraram ali um banquete de insinuações e julgamentos. Anos mais tarde, porém, a verdade viria à tona. Justin também havia traído Britney, e mais de uma vez. Ela, no entanto, permaneceu em silêncio. O amor que sentia a fez engolir muitas dores. No livro A Mulher em Mim, Britney revela que o traiu apenas uma única vez, com um beijo, e só depois de ter sido traída repetidamente. Era uma jovem tentando manter um relacionamento desigual, presa às expectativas de um mundo que só sabia apontar dedos. Capítulo 4. Dupla pressão, sexualização e moralismo. Enquanto o mundo a reverenciava como a princesinha do pop, Britney era submetida a um escrutínio constante e impiedoso. Sua imagem era dissecada. De um lado, a virgem pura, do outro, a figura hipersexualizada, condenada por cada roupa ousada, cada performance intensa. Ela estava sempre no centro dos comentários, talk shows, jornais, capas de revista. Todos queriam falar sobre Britney, sobre seu corpo, sua sexualidade, suas escolhas. Como se ela não fosse mais uma pessoa, mas um espetáculo público. Com o fim do namoro com Justin, a mídia encontrou a brecha perfeita. A imagem de boa moça foi rasgada e Britney passou a ser retratada como instável, inconsequente, perigosa. Cada passo seu era observado com lupas distorcidas. Ela se casou em Las Vegas por 55 horas e isso virou piada nacional. Começaram a circular rumores de uso de drogas, rumores que ela desmentiria depois, explicando que fazia uso de medicamentos prescritos para lidar com ansiedade e depressão. Mas a narrativa midiática preferia o escândalo. A relação de Britney Spears com os paparazzi sempre foi marcada por perseguições, invasões de privacidade, dias e noites sem paz. Tudo isso começou a afetar profundamente sua vida pessoal e sua carreira. Capítulo 5. Relacionamento com Kevin Federline e maternidade. Logo depois do término com Justin, Britney se envolveu com Kevin Federline, um dançarino que na época era ex-marido de outra mulher grávida. Em pouco tempo, Britney também estava grávida. A mídia reagiu como predadora. Julgamentos vieram de todos os lados. Chamaram-na de inconsequente, de imprudente, de sem juízo. Ela teve 2 filhos em sequência, 2 meninos que se tornaram o centro do seu mundo. Mas com a separação veio também a dor, a batalha judicial pela guarda das crianças, e com ela mais uma onda de manchetes,
de perseguições, de olhares impiedosos. Capítulo 6 – Colapso emocional e o ano de 2007. 2007 – um ano que ficou marcado como ponto de ruptura. Depois de anos de abusos, perseguições e manipulações, Britney raspou a cabeça com as próprias mãos. A cena foi registrada por mais de 70 fotógrafos e rodou o mundo, mas não como um símbolo de dor legítima, não como um pedido de ajuda. Virou espetáculo. Britney havia atingido o limite. Os paparazzi a seguiam dia e noite, como predadores famintos. Em um dos episódios mais infames, ela usou um guarda-chuva para agredir o carro de um fotógrafo. Estava esgotada. Estava pedindo socorro. Esses episódios contribuíram para o início da sua tutela judicial no ano seguinte. E mesmo assim, naquele mesmo ano, ela lançou Blackout, um dos álbuns mais respeitados da sua carreira. Enquanto enfrentava críticas cruéis por sua apresentação no VMA, críticas que ignoravam seu estado emocional, ela escrevia canções sobre dor, resistência, identidade. Era mãe, era artista, era uma mulher em frangalhos. Mas ainda assim, ela produzia arte. Capítulo 7 – A curatela, 13 anos de controle total. Em 2008 veio um novo golpe. Após se recusar a devolver os filhos ao ex-marido, Britney se trancou com eles no banheiro. A polícia foi chamada. Helicópteros sobrevoavam sua casa e ela foi levada de ambulância. Logo depois, seu pai conseguiu que a justiça instaurasse uma curatela, uma forma de tutela legal, alegando que Britney não era capaz de cuidar de si mesma. A partir dali, sua vida, sua rotina, sua fortuna, seus medicamentos, seu corpo, suas decisões mais íntimas, tudo passou a ser controlado. Britney recebia uma mesada, enquanto sua família vivia do dinheiro que ela mesma ganhava. Ela era uma mulher adulta, tratada como uma criança sem vontade própria. E mesmo assim, ela lançou álbuns, fez turnês mundiais, estrelou residências em Las Vegas, participou de programas de televisão. Para o trabalho, ela era sã. Para a própria vida, era incapaz. Capítulo 8 – Abusos familiares e controle psicológico. O que torna essa história ainda mais dolorosa é o papel que sua própria família desempenhou nesse aprisionamento. Britney revelou sem hesitar que o maior algoz de sua vida não foi a mídia nem os ex-companheiros abusivos, mas sim o próprio pai.
Jamie Spears não apenas administrava a curatela, ele recebia um salário generoso por isso, enquanto controlava todas as decisões da filha. Britney não podia sequer comprar um café sem autorização. A mãe, Lynn Spears, também foi conivente. Em seu livro, Britney relembra momentos desconcertantes, como quando, ainda na 8ª série, a mãe dirigiu até outro estado para que as duas pudessem beber juntas em um bar. A figura da stage mom, aquela mãe que vive pelos sonhos dos filhos, tornou-se mais uma sombra na sua trajetória. Durante a curatela, Britney foi proibida de engravidar novamente, impedida de dirigir seu próprio carro, de sair de casa sem permissão, de administrar sua carreira. E, ao mesmo tempo, era colocada para trabalhar, lotava estádios, vendia milhões, sorria no palco como uma artista completa. Mas era uma artista em cativeiro. Aplaudida por um público que mal percebia as correntes. Um dos mais importantes capítulos da vida pessoal e profissional de Britney começou em janeiro de 2019. Ela cancelou sua residência em Las Vegas e anunciou um hiato por tempo indeterminado, alegando a grave doença do pai. No mesmo mês, deu entrada novamente em uma clínica psiquiátrica. Logo depois, uma mensagem de voz veio à tona. Divulgada por um ex-membro de sua equipe, a gravação alegava que o pai de Britney a mantinha internada e a obrigava a tomar medicação contra sua vontade. Essa revelação caiu como um raio. As peças começaram a se encaixar e a verdade encontrou eco. Foi assim que surgiu o movimento Free Britney. Não apenas fãs, mas também celebridades como Miley Cyrus e Cher passaram a exigir o fim da tutela que o pai de Britney mantinha sobre ela. Um grito coletivo por liberdade, por justiça, por respeito. Capítulo 9 – Sinais silenciosos e o início do movimento #FreeBritney. Antes, soava simplesmente lógico que um dos rostos mais conhecidos do mundo, um dos nomes mais emblemáticos da música, vivesse uma vida de extremo controle e possível exploração externos. Sob o olhar do Free Britney, contudo, tal hipótese ganhou cada vez mais corpo, e traços de uma realidade se tornando mais e mais assustadora com o desenrolar dos fatos, especialmente no final de 2019, quando Britney se colocou pela primeira vez publicamente contra o papel do pai em sua curatela, pedindo judicialmente à Corte de Los Angeles que ele fosse removido do cargo. Esse foi o mote inicial para uma virada da narrativa midiática que, por todo o ano de 2020 e início de 2021, documentou os acontecimentos, conferindo sentido e legitimidade ao movimento, motivando os fãs e outras pessoas do meio artístico a se posicionarem e tornando o caso Britney mais palpável ao público, numa extensa cobertura jurídica. Nos Estados Unidos, conservatorship é um instrumento jurídico que visa proteger a pessoa considerada incapaz, assim como seu corpo, de bens, se houver.
designando uma pessoa para representar sua vontade legal. Se tratando de Brasil, seria um instituto equivalente ao da curatela e não da tutela, uma vez que se refere à representação da vontade do maior incapaz, por causa transitória ou permanente. Assim, por 13 anos, o pai de Britney desempenhou o papel de curador das decisões pessoais, profissionais e econômicas da filha, responsável por definir tanto os investimentos e direcionamento de carreira quanto seus tratamentos médicos. Tanto Framing Britney Spears quanto o Britney vs Spears da Netflix apontam como Jamie, curiosamente, nunca foi próximo da filha até meados de 2008. Em ambos os documentários, o advogado Adam Streisand é apontado como a pessoa procurada por Britney à época da audiência de custódia, que definiria os primeiros passos da curatela pedida pelo pai. Ele conta que Britney reforçou que ela não queria o pai como seu curador. Entretanto, a história começa a ganhar contornos mais obscuros quando o advogado escolhido por ela é dispensado da audiência devido a um laudo médico que atestava a incapacidade de Britney, o que incluía a inaptidão para orientar e contratar um representante sem o auxílio de terceiros. O pai de Britney jogava baixo. Em nome da ganância, colocou a própria filha como uma pessoa psicologicamente incapaz de tomar qualquer decisão sobre a própria vida. Apesar de estar em turnê com um show inteiramente coreografado com passos de dança complexos e executados com excelência. A questão da saúde mental é ainda um ponto não esclarecido na longa narrativa do caso Britney. Existem rumores de que ela teria sido atestada com demência, um quadro incomum entre pessoas tão jovens que, segundo o Ministério da Saúde, apresenta 3 características principais: prejuízo da memória, problemas de comportamento como agitação, insônia, choro fácil, comportamentos inadequados, perda da inibição social normal, alterações de personalidade, perda das habilidades tais como organizar compromissos, dirigir, se vestir, cuidar da vida financeira, cozinhar, etc. Há certa inconsistência, porém, no fato de que, ao mesmo tempo que direitos básicos eram retirados de Britney por ações da curadoria, como a autonomia social e pessoal pela restrição de passeios em público com o namorado ou a proibição para dirigir o próprio carro e o corte em seus cartões de crédito, além da impossibilidade de administração de seu patrimônio, Britney lançava o álbum Blackout em 2007, seu projeto mais bem-sucedido entre a crítica. Gravava o Circus em 2008 e se preparava para a memorável Circus Tour no ano seguinte. Por isso, há anos, a pergunta sem resposta intriga fãs ao redor do mundo. Como alguém que supostamente sofre de uma síndrome tão incapacitante para ações comuns consegue continuar trabalhando tão normalmente quanto aparentou nos últimos anos? Adnan Galib, fotógrafo e ex-namorado de Britney, é citado no livro A Mulher em Mim, onde ela diz: "Eu estava completamente apaixonada por ele." Escreve Spears. Ela continua:
Ele tinha sido paparazzo e eu entendia que as pessoas pensavam que ele não era flor que se cheirasse. Mas tudo o que eu conseguia ver na época era que ele era cavalheiro e me ajudou quando os outros ficaram agressivos demais. Eu simplesmente achava ele muito divertido e o tempo que passamos juntos foi incrivelmente quente, acrescenta Spears. Adnan contou que o fato de Britney ser colocada sob a curatela temporária soava absurdo justamente por não conseguir enxergar nela qualquer sinal de incapacidade mental. Ela é funcional. Eu a vi escrever o álbum Blackout em um guardanapo da Starbucks na Ventura Boulevard em Studio City. Eu a vi sentar lá e pensar na coreografia. E estávamos discutindo, sabe, sobre que cores usar, o cenário, a mudança de cenário, a cortina de fundo, figurinos. Ela fez tudo isso. E você está me dizendo que o pai dela vai conseguir uma curatela? Não fez sentido para mim. Em retrospectiva, ficou claro que, nos anos seguintes ao caótico 2007, Britney manteve um corpo de trabalho constante, deixando a impressão de que a curatela estava funcionando como o esperado e que, supostamente, a cantora só precisava de alguém, um homem, que tomasse as rédeas da situação como o pai havia feito por ela. Essa é a mesma visão do Sr. Spears que, no documentário For the Record da MTV, afirma que Britney gostava apenas de cantar e dançar, sendo um arranjo necessário que outra pessoa cuidasse de todos os outros aspectos que não se referissem ao show em si mesmo. A afirmação do pai de Britney contrasta de forma gritante com a declaração da própria à produção de 2009. Se eu não estivesse sob as restrições que estou agora, você sabe, com todos os advogados, médicos, pessoas me analisando todo dia, etc. Se não tivesse isso, eu me sentiria muito livre. Me sentiria como eu mesma. Quando eu falo o que sinto, eles me ouvem, mas não estão realmente ouvindo. Eles ouvem o que querem ouvir, não o que eu digo. Então é ruim. Estou triste. Seu depoimento comoveu o mundo. Pela primeira vez, contou sobre os abusos, sobre o sofrimento, sobre os anos de silêncio forçado. Falou sobre como queria apenas ser dona de si, como qualquer ser humano. A justiça finalmente ouviu. Em novembro de 2021, a curatela foi encerrada. Britney recuperou sua autonomia. Começou, enfim, a escrever sua própria história, não mais com palavras ditadas por outros, mas com sua própria voz. Capítulo 10. O livro A Mulher em Mim e o Renascimento. Hoje, ela conta sua história em um livro que já nasce histórico. Um relato visceral sobre como o mundo tentou calar uma mulher e como ela sobreviveu. Britney não apenas sobreviveu, ela venceu. E agora, pela primeira vez, ela mesma segura a caneta. Isso era o que se imaginava.
Rumores dão conta que o livro de memórias de Britney só foi lançado após censura que retirou cerca de 100 páginas do projeto, o que deixa a história da eterna princesa do pop ainda obscura e cheia de especulações. Ao menos, no fim, ela pode gastar o dinheiro fruto de seu trabalho como bem entende e seguir aposentada de sua carreira musical. E assim, Britney Spears renasceu. Não como a princesinha do pop, mas como uma mulher que venceu um sistema inteiro, uma sobrevivente, um símbolo de liberdade. Ao longo de caminhos iluminados por flashes e sombras, fomos conhecendo um pouco da história de Britney Spears. A artista que encantou o mundo com passos de dança e refrões inesquecíveis. A mulher por trás do palco. Aquela que, mesmo silenciada, nunca deixou de cantar, nem de lutar. A estrada que percorremos até aqui foi feita de aplausos e de silêncio, de holofotes, mas também de escuridão. E no final encontramos algo mais forte do que tudo isso: a liberdade. Britney é agora dona da própria história. E você que veio conosco até aqui pode deixar que essas palavras se dissolvam devagar, como estrelas que apagam uma a uma no céu. Se ainda estiver acordado, respire fundo. Se já estiver adormecido, que seja doce o seu sonho. Obrigado por estar conosco em mais um Discos para Dormir.